Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Eu estou aqui com mais um projeto, né? Radiografando provas. A radiografia de hoje é do TRT da 9ª região. Para quem não sabe, esse projeto Radiografando Provas, né, tem o seguinte escopo: tem o foco de pegar cada prova que são aplicadas, por exemplo, TRT, TRF, Ministério Público da União, seja qual for a prova, né, e radiografar para os alunos. Como assim? Não vou explicar as provas, explicar a parte de direito constitucional, direito administrativo, tampouco matérias que não conheço mesmo, como raciocínio lógico e outras. Não. A ideia é fazer o seguinte: como é que o aluno pode dizer, estou me preparando para o TRT de São Paulo, estou me preparando para o Ministério Público da União ou o TRT de Campinas? Enfim, ele não sabe como foi a última prova do TRT. Ou ouviu o amigo dizer que estava fácil, que estava difícil. E aquelas coisas subjetivas que aluno diz mesmo. Principalmente em porta de escola, né? Não tem coisa pior do que aluno em porta de escola quando pergunta para o outro como é que foi a prova, né? Aí o sujeito fala: foi fácil, se estudasse mais um pouco teria passado. Engraçado, né? Parece que está todo mundo... Ou se não, esse ainda é humilde, né? Tem uns que falam assim, ó, foi tranquilo, dá vontade de falar, dá seu nome, que eu quero ver se você passou, seu filho da... Não é, dá vontade, não é? Então vamos parar. Pode me trazer, minha querida. Eu pedi até para minha colega que me trazer as provas. Aí, obrigado. Porque eu gosto também de olhá-las enquanto eu vou explicando. A de hoje foi TRT 9ª. Cadê? Tá aqui. Ó, então voltando. Para que ninguém fique naquela coisa de comentários subjetivos, o que é fácil, o que é difícil, a gente criou esse projeto justamente para isso. Para que o aluno consiga visualizar a prova. Quanto pediu de português? Quanto pediu de direito do trabalho, de direito constitucional? Quantas questões da prova? Porque por vezes a gente fica estudando algumas matérias e fala: ah, meu Deus, a prova é do TRT, tem de detonar em trabalho. Claro que sim, mas não só ler trabalho. Então, a ideia do Radiografando é essa: te dá um mapa para que você possa se estruturar. Colegas, aprendam uma coisa e que eu falo eu ia falar 20 anos, há algum tempo enquanto dou aula. Não adianta ter bíceps enormes, como eu. Não adianta. Se não souber técnicas, não vai conseguir fazer um trabalho de lenhador perfeito. Parece aquela coisa que dois disputavam quem cortava mais lenha e o velhinho, cada 20 minutos, 30 minutos, sentava um pouco e o outro fortão ia lá e tentava cortar a lenha. No final das contas, quem cortou mais foi o velhinho. Aí o fortão perguntou ao velhinho: mas como que o senhor corta tantas árvores? O que o senhor faz cada 20 minutos? Que senta aí, filha da... Eu amolo o machado. Então aprendam. Precisa ter técnica. Esse negócio de foco, escrever no Face, vamos lá, isso! E não ter técnica não adianta nada. Debalde, em vão, não serve para pica nenhuma. Entendeu? Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos olhar como é que foi essa prova. Tá aí, ó. A prova, vocês sabem, só relembrando o público que é novo, tal, eu gosto de falar o óbvio, até porque esse trabalho se destina a muita gente que não sabe nem que pode fazer uma prova de analista só porque é formado em administração pública. Acha que o judiciário só tem analista da área judiciária. Não, tem um analista da área administrativa também, tá? Cargos de nível superior,
analista, que pode ser o analista judiciário da área judiciária, formação em direito. O executor de mandados, formação em direito, trabalha fora, né? Oficial de justiça, avaliador, com a nova nomenclatura. E o analista administrativo, formação em outras áreas que não o direito. E nível médio técnico. Fechou? Não confundam, não tenham nenhum preconceito em relação ao nível médio técnico. A prova mais difícil de tribunal, dou a minha cara a tapa, é de técnico. Tá bom? Eu estou nesse ramo um pouquinho já. Pergunte para quem conhece. Saiba que uma prova de português de técnico é um inferno. E cai administração pública para técnico? Cai. Cai gestão de pessoas? Cai. Então eu não sei o que você está achando que vai ser mais fácil. E também a concorrência é até maior. E quem você acha que faz o concurso de técnico? Muita vez, o formado já com nível superior. Óbvio, muito bem. Está pagando quase 5 mil líquido um técnico. Vai atender balcão, ganha mais 1.500, olha que gostoso, ganha mais FC. É verdade. Tem técnico ganhando 7 mil reais líquido. Analista judiciário da área judiciária, 9ª região. Quantas questões da prova? 60 e redação. Dessas 60, o sujeito que se organizou e não estudou apenas direito do trabalho, olha aqui, ó, sabia que a prova com 60 questões, mas na parte de Portuga foram 15, na parte de matemática e raciocínio lógico, olha isso, gente, português 15, matemática e raciocínio lógico foram 5 questões, e aí vem as outras, né? As outras foram aqui, ó. Vamos lá. Das 60. Então, até aqui, matemática e ensino lógico. Vamos para a parte dos direitos que a prova aprontou aí com a galera. Parte de direito do trabalho, né? Foram 10 questões e processo do trabalho também. Bastante, não é? Você teve aí um número legal. Mas o civil e o processo civil também foram aí uma soma de 10 questões. E se você for pegar constitucional administrativo, somando mais 10 questões. É um absurdo, se você for pensar bem, porque a matéria de constitucional, e aqui não puxando a sardinha para o meu lado, porque dou aula de constitucional, mas adoro o direito, é que quem lê constitucional, lê não, quem está muito bem em constitucional, está muito bem no direito como um todo. Primeiro com a sua matéria, eu não diria irmã ou irmã mais nova, que é o direito administrativo. Porque boa parte do que se estuda no artigo, por exemplo, 37 ao 41, só para que, vem aqui na lousa só um minutinho, a parte de constitucional, só para você ter uma noção, do artigo 37 ao 41, a gente tem até um painel aí no NEAF, só disso aqui, as pessoas compram um painel só para estudar isso. Por quê? Porque isso tem um reflexo enorme dentro de qual matéria? Direito administrativo. Fala dos servidores e tudo mais. Então, a Constituição ela ajuda muita coisa em administrativo? Claro que sim, não só. Também em previdenciário, também em tributário, de forma ampla, tendo em vista que quando se fala em direito constitucional, não se pode olvidar, não se pode esquecer que nós estamos falando no topo do ordenamento jurídico, onde todas as normas aqui de baixo, ó, devem observar o texto constitucional. Haja vista o risco de padecerem de inconstitucionalidade se frontalmente atingirem aqui o texto constitucional. Tranquilo, voltemos, olha lá, beleza, vamos analisar, radiografar a prova como um todo. Teve redação, professor? Sim. FCC? Sim. A prova depende muito da redação? Sim. Veja, um analista da área judiciária, formado em direito, estava esperando o quê? Ué,
uma redação técnica, claro, perguntar o que é novação, perguntar sobre crime hediondo, perguntar sobre medidas cautelares, perguntar sobre o FIGETS, o FGTS. Como FIGETS, né? Às vezes o cara vai no seu escritório e não sabe falar FGTS, ele fala que você tem direito ao FIGETS. Enfim, o bacharel em direito, ou advogado, estava a esperar uma prova técnica. Pois é. Aí ele se depara com este texto. Olha o nível do suador. A fronteira é, simultaneamente, onde os países se encontram e se separam. Essa definição ambígua deve ser às semelhanças, diferenças, deve-se, né, às semelhanças, diferenças e assimetrias, muitas vezes, verificadas entre os países e, em específico, as cidades fronteiriças. Adaptado, Vicente Giacoglini Ferraro, disponível em papapá, tá aí o sítio, o endereço da internet. Considerando o que está escrito, redige um texto dissertativo, o bacharel já fica estranho. Meu Deus do céu, que caralho, que foi isso? Fronteiras, olha o texto, olha o que pediram. Fronteiras territoriais e suas implicações nas relações entre países vizinhos. Vamos combinar que falar sobre isso, 5, 10 minutos, eu creio que eu consiga escrever sobre isso. Se eu não costumo ler nada além de revista Contigo, se eu não assisto um bom programa além de Big Brother e Pânico, se eu não ouço algo um pouco mais inteligente como a Rádio CBN, como é que eu vou escrever sobre isso? Um espírito de luz baixará e fará isso por mim? Nem todos têm o dom da psicografia. Até porque pode ser um espírito, mas que não conhece o tema. Senhores, então, pelo amor de Santo Anastácio, aprendam e parem de ouvir coisinhas do Facebook. Que a pessoa, eu conheço a prova, esta é a prova. Tá claro? Então, aprenda. Melhore a questão cultural, que uma hora ou outra vai cair alguma coisa e você precisa estar bem. Procure ler bons jornais. Claro que também ver os seus programas de imbecilidade, porque é gostoso a gente dar risada, que ótimo. Mas se é concurseiro, tem de estar antenadíssimo. Tá bom? Muito bem. Prova 2, radiografando provas. Analista judiciário, área judiciária. Aliás, eu deveria, com todo respeito, ganhar das escolas para fazer isso, não é? Eu não estou aqui fazendo propaganda de curso nenhum. Eu tenho curso para todas essas matérias, trabalho especificamente. Graças a Deus, a gente tem alunos primeiros colocados em todos esses concursos, eu tenho alunos de primeiro colocados. Mas eu estou aqui falando do concurso, da bacana que é, o processo legal que é o concurso, que não vê cor, raça, credo ou religião. Estudou mais? Sabe. O problema das pessoas é que elas só começam a estudar quando abre o edital. Elas não fazem isso que o japonês faz. Só quem é o japonês? Entenderá com calma. Muito bem. Né? Olha, biólogo, japonês e engenheiro para estudar, eu tô para ver quem é o melhor. Verdade. De todos os anos eu posso dizer. Eu não sei, eles têm facilidade em organizar as coisas. Professor, eu sou engenheiro, não tenho. Vamos lá. Analista judiciário da área judiciária, agora é o executor de mandados. Cargo extremamente bacana para se exercer. 60 questões, galera. Tá aí, ó. 60 questões. E para a área jurídica, dessa vez 15 questões de português. Aqui acho que não teve alteração quase nada, gente. Mesma estrutura. Trabalho e processo trabalho 20, né, 10 e 10. Processo civil, direito constitucional administrativo. Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não. A prova de técnico também tem essas matérias. E qual a diferença? A diferença é o seguinte, às vezes, vamos pegar processo civil. Por vezes pode cair numa prova de processo civil para técnico 100 artigos, tá? E para analista o edital não envolve 100 artigos, envolve 300, 400, 500 artigos. Pode ocorrer, vamos imaginar, o técnico estudou 100 artigos e o analista teve de estudar 1000 artigos.
Pode ser que metade da prova seja igual. Seja exatamente o que caiu para técnico, para analista, pode ser o mesmo viés, o mesmo estilo de pergunta, o mesmo colorido de prova. Porém, aquele teve que estudar, o analista, bem mais. Isso é uma das diferenças de prova. Literalidade, quem te falar que o técnico é mais literal, bobagem! Bobagem! Por quê? Porque a prova de analista é extremamente em direito literal. Às vezes os alunos falam, professor, a prova mudou, hein? A prova mudou. Mudou o quê? Então, eu até entendo que a prova às vezes muda. Tudo na vida muda, né? Somos mutáveis. Mas, muitas vezes o que falam para mim que mudou, não mudou nada. Vou dar um exemplo. A prova mudou. Eu vou ver, tá vendo? Não tá decoreba, não. Aí eu vou ver o que é. Aí ao invés de estar escrito assim, por exemplo, para ser... presidente, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ser nato. Aí caiu na prova, não caiu assim. Porque isso para o aluno seria literal. Não caiu. Caiu assim, Pedro, Alessandro, Renato e Hélio estão almoçando. Alessandro é brasileiro nato. Renato, Pedro e Hélio são nascidos na Argentina. Aliás, por que eu fui almoçar com esses caras? Enfim. Aí pergunta, qual deles pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Em linhas oblíquas, por outra banda, de outra forma, sob um novo prisma e olhar, ele está perguntando a mesma coisa. Se precisa ser nato para ser ministro do Supremo. Então, cuidado com essa coisa de mudou tudo. Não é bem assim, não. Em trabalho, isso acontece demais. Tá? Eu não trabalho com a matéria só, então eu não sou especialista nas outras, mas conheço o colorido das outras provas. Muita gente só estuda texto, aí cai OJ, cai entendimento dos tribunais. Depois não, ele só estuda tribunais, aí cai mais o texto. Aprenda, tem de ter essas duas vertentes. Claro que na prova de técnico há um puxão um pouco maior para a literalidade e por vezes no analista da área judiciária um pouco de doutrina. Mas tem ocorrido o contrário, professor? Tem. Tem caído doutrina para técnico? Tem. E tem caído muita literalidade para analista? Sim, basta ver as provas. Muito bem, continuando aqui. Tudo bem, mais uma prova. E redação, teve aqui também para executor, professor? Tá aí, Prova de analista da área judiciária. Se você de repente é técnico, fala, para mim não me interessa essa análise dessa prova, eu quero a de técnico. Os anos passam, logo, se você tem formação na área jurídica, você já vai vendo aí um belíssimo cargo. Muito bem, de novo caiu o texto lá da fronteira territorial e suas implicações nas relações dos países vizinhos, tudo bem? Pessoal, analista judiciário, agora, já foi executor de mandados, né? A fronteira aqui. Agora o analista da área administrativa. Analista da área administrativa do TRT da 9ª Região, prova desse ano FCC, Fundação Carlos Chagas, que tem dominado tribunais em geral. É bom fazer TRT, professor? É bom, porque não passou em um, abre outro depois de um mês, depois outro depois de um mês, outro depois de um mês, e você pode sair, de repente, lá de Tocantins, ou do Amazonas, voltar para São Paulo. Tem essa facilidade o TRT. Como é que foi, professor? Essa me interessa, eu sou formado em administração, sou formado em economia, eu quero saber essa prova. Muito bem, foram 60 questões, tá? E a parte de Portuga foram 15 questões extremamente interpretativas. Vocês sabem que a prova da Fundação Carlos Chagas, ela tem, não é, essa característica de trazer uma prova de português bem elaborada e principalmente sobre o aspecto de interpretação de texto. Matemática e raciocínio lógico, matéria que anda pegando o pessoal, né? José Luiz de Moraes é a sua solução. Ele pode ser uma rã cinza de chato, mas ele é muito bom. Professor e autor da Saraiva. Matemática e raciocínio lógico. Depois vem direito do trabalho. Opa, direito constitucional com 8 questões, deveriam ser umas 20 de tamanha importância. Direito administrativo, que muitas questões administrativas são de constitucional, vocês sabem disso, né? E aí eu chamo a atenção para esse bloco aqui, ó. A administração pública
contabilidade pública, de orçamento público e administração de recursos humanos e recursos materiais. Esse bloco envolveu, né, compreendeu um total de 20 questões da prova, tá? Então precisa tomar cuidado com essa parte aí. E para a última, a redação no TRT, gente, para analista foi a mesma, pelo que eu estou vendo, foi a da fronteira. E a última análise de hoje, de técnico da área de técnico judiciário, da área administrativa, nível médio, porém, prova difícil tanto quanto. Precisa ter uma nota elevada, porque passar não basta. Quando a gente faz isso, né? Eu, por exemplo, criei recentemente um curso de férias. As pessoas ficam me perguntando, mas para que é o curso de férias? Para quê? Para que é o curso de férias? Eu quero fazer o TRT. Para que é o curso de férias? Eu quero fazer o TRF. Para que é o curso de férias? Eu quero fazer o MPU. Então, aí eu falo para o sujeito, como é que chega aqui para fazer um TRT, MPU e o diabo a 4, seja aqui ou em qualquer lugar que você vai estudar, se você não tem alicerce? Então, o que eu fiz nesse tal curso de férias? Eu estruturei as matérias licitação, português, informática, processo civil, constitucional, administrativo, redação. Ou seja, dei uma base para quando começar o curso o cara está além dos outros. Senhores, concurso não é tão simples. Com todo respeito, na prova da OAB que você fez, mais de 50% você está dentro, né? Concurso público, em algumas provas, menos de 80, 85, 90%. Você não está na foto, você não sai, tá bom? Então, por favor, guarde as proporções, entenda o que eu estou dizendo, não estou desmerecendo prova alguma. Estou dizendo que o objeto, a forma de trabalhar para atingir aquele objetivo é diferente um pouco, tá bom? Seja profissional e não amador. Prova de técnico, meus queridos alunos, e mesmo quem não é meu aluno e vai fazer a prova aí, desejo sorte. Olha aqui, ó. A prova de técnico do TRT foram 60 questões. Dessas, meus amigos, só de português e de matemática e ensino lógico. Então, o sujeito fala para mim, professor, eu quero ficar bom em alguma coisa. Fica bom em português e ensino lógico constitucional. Nossa senhora, só isso aí ele vai ter quase 60% de uma prova. Porque, ó, só isso aqui, ó, imagina, ó, dessa prova, 15 mais 5, 20. Mais 12 de constitucional, 32. Mais 12 de administrativo, 42, 44. Quer dizer, brincadeira, né? Depois vem, ó, 8 questões de trabalho, que é a matéria que a pessoa só lê trabalho, né? E depois de 8 de processo do trabalho. E muita vez, me deu cãibra na língua, de tanto que eu tô falando. Muita vez, o diabo eu ia falar, muitas vezes as questões de trabalho são, na verdade, lá do artigo 7º ou do dispositivo do judiciário da área trabalhista da própria Constituição, ou seja, são questões que normalmente de 16, 15, 3 ou 4 são do próprio texto constitucional, claro que no que se refere ao direito do trabalho, processual do trabalho aqui. Ok. Professor, para técnico, teve redação? Dessa vez não teve redação aqui. Tudo bem? Bom, ficamos por aqui, exagerei no radiografando provas de hoje do TRT, mas porque eu já aproveitei e dei um toque aí para a galera de outros concursos. Me perdoem se às vezes eu sou repetitivo em relação ao outro radiografando provas, mas eu preciso passar a informação como se deve. Muito obrigado, pessoal. Fiquem firmes, sempre busquem esse alicerce necessário para fazer uma boa prova. Claro que se a prova é de eleitoral, ler mais eleitoral, mais trabalho no direito do trabalho. No TRF, muita coisa pode mudar. Por exemplo, TRF 3, que foi a prova em 2007, nós podemos ter uma alteração. E, aliás, fique de olho. Eu gravei essa semana um radiografando do MPU e um radiografando do TRF 3 passado, velho, porque nós vamos ter concurso em 2013 do TRF, ao que tudo indica. Muito obrigado e Deus ilumine os trabalhos de vocês.